Boa noite a todos. Gostaria de dizer que é uma imensa satisfação estar aqui com vocês, aqui na edição do FRIMAI de 2022. Eu estive no FRIMAI em 2019, como o nosso grande amigo Paulo Martelli disse, naquela ocasião eu tive a oportunidade de apresentar aos senhores as mudanças que havíamos acabado de fazer na Política Nacional sobre Drogas, na nova Lei de Drogas. E a ideia, então, 3 anos depois, é que nós possamos conversar um pouco das ações que nós executamos, nos rumos que nós acabamos dando para as ações de enfrentamento às drogas no governo federal. Eu, nesse momento, tenho uma alegria muito grande de estar aqui. Gostaria de agradecer imensamente aos irmãos Martelli pela oportunidade e dizer que o que nós vimos tendo no Brasil é uma situação bastante difícil no que diz respeito à ação que o governo federal vinha realizando para o enfrentamento às drogas. Os indicadores que nós tínhamos eram indicadores bastante ruins de resultados. E por isso, então, é que nós acabamos, naquele ano de 2019, publicando a nova Política Nacional sobre Drogas, a nova Lei de Drogas. Nós criamos pela primeira vez no Brasil uma política que trabalha na prevenção do suicídio. Sabemos que, segundo o maior fator de risco para alguém morrer por suicídio, a presença de dependência química. Nós precisamos necessariamente abordar as questões concernentes ao suicídio nas políticas públicas de enfrentamento às drogas. E por conta disso, então, desses resultados bastante desfavoráveis que nós vimos sendo no Brasil, das políticas públicas de enfrentamento às drogas, é que nós realizamos essas mudanças, apresentamos essas mudanças aqui no FRIMAI, no dia de início, de abertura daquela edição de 2019, e 3 anos depois, então, a ideia é que a gente possa apresentar as ações que nós realizamos e nós temos realizado a partir dessas mudanças normativas. A ideia, então, na realidade, é que nós possamos apresentar isso a vocês quase que como uma prestação de contas. É importante que o gestor público possa estar na sociedade discutindo as suas ações, prestando contas para a sociedade. E também a ideia de estarmos aqui é que nós possamos agradecer a vocês, né? Nós temos aqui grandes parceiros do governo federal no enfrentamento às drogas, no que diz respeito às ações de prevenção e também de recuperação das pessoas com dependência química. Porque nós, o governo federal, temos optado por realizar o nosso trabalho em conjunto com vocês, em conjunto com a sociedade, porque sabemos que assim nós conseguimos caminhar de uma maneira mais forte, mais robusta. Como eu disse, nós vimos sendo no Brasil indicadores bastante difíceis relacionados às ações que o governo federal vinha realizando para o enfrentamento às drogas. Nós vimos tendo, por exemplo, aumento da mortalidade de pessoas que apresentam transtornos mentais, dependência química, altas taxas de pessoas em situação de rua com dependência química, aumento do consumo de cocaína e crack no Brasil, expansão das cenas abertas de drogas, cracolândias, aumento no afastamento da previdência social devido ao uso de drogas, grande prevalência de pessoas com dependência química nos presídios, taxas crescentes de suicídio, pacientes aguardando vagas para internação, para cuidado, em serviços de emergência Brasil afora, sem conseguir cessar o tratamento apropriado. E esse cenário, na verdade, nós vínhamos tendo, a gente vinha encontrando esses dados em pesquisas publicadas em periódicos científicos internacionais, nacionais, na imprensa brasileira, na imprensa internacional, uma série de artigos científicos com dados brasileiros mostravam a dificuldade que a gente vinha tendo para enfrentar os problemas das drogas em nosso país. Então, na realidade, a ideia é que nós precisávamos mudar. Esse cenário não era possível mais que nós lidássemos com ele sem buscar mudanças. Por conta disso, então, foi que em 2019 nós publicamos aquela que é considerada a nova Política Nacional sobre Drogas, publicado por meio de um decreto presidencial, 9761, foi seguida a publicação da nova Lei de Drogas, a Lei 13.840, publicada em meados de 2019, e também publicamos a Política de Prevenção às Drogas. Quando iniciamos 2019 no governo federal, nós
achamos por bem dividir as competências do enfrentamento às drogas em duas grandes frentes. A primeira delas, aquela que diz respeito à redução de oferta de drogas. Essa competência ficou no Ministério da Justiça e Segurança Pública. E as competências concernentes à redução da demanda de drogas, prevenção, tratamento, recuperação, foram para uma recém-criada pasta, o Ministério da Cidadania, onde foi criada uma secretaria, a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, que é a Senapred, que eu tive a oportunidade, então, de assumir esse trabalho. A ideia da divisão de competências foi que nós pudéssemos trabalhar, então, de uma maneira mais focada nessas duas grandes frentes. Essa foi uma primeira inovação que fizemos. Então, em 11 de abril de 2019, publicamos a Nova Política Nacional sobre Drogas, Decreto 9761. Publicamos um pouco depois a nova Lei de Drogas, Lei 13.840, que contou com uma mobilização muito grande de boa parte, inclusive, de vocês que estão aqui. A gente pode ver aqui meu grande amigo Edu Cabral, meu grande amigo Adalberto Calmon, que representa a Fazenda da Esperança. Nós estávamos lá em Brasília, no Senado Federal, trabalhando na articulação para aprovação da nova Lei de Drogas. Foi uma grande vitória que nós tivemos na ocasião. Conseguimos, pela primeira vez no Brasil, criar uma política nacional de prevenção ao suicídio. Isso dialoga muito com a política de drogas, já como eu disse anteriormente, segundo o maior fator de risco para alguém morrer por suicídio, a presença de dependência química. Então, nós precisamos estar atentos e realizar ações concretas para a prevenção de suicídio nessa população. Diante dessas mudanças normativas, então, nós começamos, a partir de 2019, a realizar ações concretas já a partir dessas mudanças normativas que nós realizamos no início do ano de 2019, que apresentamos aqui no FRIMAED naquele ano. E a ideia, então, é que a gente possa ver, a partir de agora, que ações efetivamente nós temos realizado, as parcerias que temos feito, inclusive, com muitas das entidades que hoje estão presentes aqui, e como nós pretendemos tocar as nossas ações daqui para frente. Nós temos trabalhado bastante falando sobre o tratamento, o cuidado das pessoas com dependência química, em ações para expansão e fortalecimento da nossa rede assistencial. Primeiro, nós reorganizamos, estruturamos a rede de assistência à pessoa com dependência química no Brasil. Nós mantivemos todos os serviços que já compunham a rede e incluímos outros tantos para fortalecer o tratamento tanto de base comunitária, o tratamento para a internação da pessoa com dependência química e também para acolhimento em comunidades terapêuticas. Para lembrar, por exemplo, que as terapêuticas não faziam parte dessa rede assistencial. Serviços como clínicas especializadas, casas de apoio, moradia assistida, grupos de mutua ajuda e apoio familiar, hospital psiquiátrico, hospital dia, ambulatório. Na verdade, todos esses serviços não compunham essa rede assistencial, o que deixava o cuidado da pessoa com dependência química no Brasil bastante fragilizado. Infelizmente, nós vimos tendo no Brasil uma desassistência muito grande por conta dessa questão que nós temos buscado, então, reorganizar a partir da inclusão de outros tantos serviços na rede assistencial para o cuidado do dependente químico, para que a gente possa ter efetivamente um cuidado integral à pessoa com dependência química. Ou seja, quem precisa de tratamento de base comunitária precisa receber. Agora, o indivíduo com quadro mais grave precisa receber também um tratamento em regime de internação. Aquele indivíduo que precisa de um acolhimento com a terapêutica também precisa ter acesso. A ideia é que a gente possa cuidar da pessoa de acordo com as suas reais necessidades clínicas. Dentro desse contexto, então, como eu disse, a gente buscou organizar uma rede assistencial que possa dar atenção, cuidado às pessoas em todas essas diversas dimensões. Falando primeiramente sobre as comunidades terapêuticas, nós temos trabalhado de uma maneira bastante forte. A gente tem ampliado muito o nosso trabalho em conjunto com essas entidades. Em 2018, o governo federal financiava pouco mais de 2.000 vagas nessas entidades. Nós, nesses anos, ampliamos e hoje financiamos mais de 17.000 vagas.
em hoje cerca de 700 comunidades terapêuticas financiadas em todos os estados brasileiros. E a nossa expectativa, se Deus quiser, até o final do ano, ampliarmos ainda mais o financiamento público federal nessas entidades, para que a gente possa reduzir as barreiras de acesso das pessoas que precisam desse tipo de cuidado. De 2019 até agora, nós já acolhemos nessas vagas financiadas pelo governo federal, nas comunidades terapêuticas de muitos aqui de vocês, mais de 120 mil pessoas. Foram 120 mil pessoas que receberam a possibilidade de recomeçar a sua vida. Essas palmas, na verdade, é para vocês. Vocês que têm nos ajudado. Na verdade, vocês ajudam muito mais o governo federal do que nós ajudamos vocês. Nós também, com as nossas terapêuticas, buscamos organizar toda a normativa que rege o trabalho das entidades. Quando nós falamos da nova lei de drogas, pela primeira vez, nós temos uma lei de drogas no Brasil que tem uma seção inteira que regulamenta as comunidades terapêuticas, a seção de número 6. Quando nós publicamos o decreto que institui a nova Política Nacional sobre Drogas, colocamos comunidades terapêuticas como parte da rede assistencial. E nós vínhamos tendo um hiato normativo aqui no Brasil por acolhimento de adolescentes com as terapêuticas. Foi quando, então, nós publicamos, lá no CONAD, Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas, uma resolução que passa a permitir o acolhimento de adolescentes com as terapêuticas. E de uma maneira totalmente absurda, abjeta, algumas defensorias públicas entraram na justiça buscando derrubar essa resolução, mas nós conseguimos reverter o jogo no Tribunal Regional Federal e essa resolução está de pé. Então, hoje no Brasil é possível sim acolher adolescentes com as terapêuticas. Nós temos buscado incluir as comunidades terapêuticas. Hoje elas fazem parte da rede assistencial no SUS, no Sistema Único de Saúde, fazem parte da RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, elas fazem parte do SISNAD, como a gente viu, do Sistema Nacional de Polícia sobre Drogas, e nós conseguimos, por meio de uma portaria da Secretaria Nacional de Assistência Social, colocar as comunidades terapêuticas como órgão de suporte à rede socioassistencial. A nossa ideia é que a gente possa colocar as comunidades terapêuticas dentro dessas redes assistenciais para que elas possam trabalhar em rede, em parceria com os diversos serviços que dão suporte ao tratamento e à recuperação das pessoas com dependência química no Brasil. Nós temos ampliado o financiamento, mas também temos acompanhado as comunidades terapêuticas no seu trabalho. Hoje nós fazemos fiscalização presencial, com o advento, com a eclosão da pandemia, começamos a fazer uma nova modalidade de fiscalização remota, para que juntos, na verdade, nós possamos fortalecer cada vez mais o segmento. Fiscalização aqui não tem um caráter draconiano de encontrar problemas, de causar dificuldades, pelo contrário. A nossa fiscalização tem a ideia, primeiramente, de ter uma postura pedagógica, da gente poder contribuir para o fortalecimento cada vez maior do segmento, porque com isso, segmento cada vez mais fortalecido, mais qualidade na oferta de cuidado aos dependentes químicos no país. Além dessas ações, nós temos trabalhado também na capacitação dos profissionais das comunidades terapêuticas. Nós temos 3 grandes cursos aqui que nós ofertamos para os profissionais das comunidades terapêuticas com o objetivo de que nós possamos ajudar na capacitação dos profissionais dessas entidades. Nós criamos o mapeamento das comunidades terapêuticas no Brasil. Quem entrar hoje no OBID, no Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, pode encontrar, na verdade, onde estão localizadas todas as comunidades terapêuticas que nós financiamos no governo federal. Com isso, nós damos transparência pública para o recurso que nós investimos nas entidades e, com isso, nós informamos a população onde há vaga para acolhimento nessas entidades. Nós temos trabalhado também para criação de frentes parlamentares estaduais e no Congresso Nacional, porque o trabalho do Executivo, do Poder Executivo, precisa necessariamente da contrapartida do Poder Legislativo. Então, isso tem sido muito importante. Nós temos trabalhado dentro do Congresso Nacional, por exemplo, para conseguir emendas parlamentares. Hoje,
muito do recurso que nós conseguimos aportar para as farmácias terapêuticas, por exemplo, advém de recurso de emenda parlamentar. Só para vocês terem uma ideia da magnitude desse trabalho, quando nós assumimos em 2019 o governo federal, a nossa secretaria tinha cerca de 12 milhões de reais de emendas parlamentares. Esse ano, nós temos cerca de 60 milhões de reais. Nós quintuplicamos o número de recursos para emendas parlamentares, e isso tem proporcionado que as farmácias terapêuticas possam realizar uma série de ações melhorando a qualidade do seu serviço, a sua estrutura de cuidado para melhorar a atenção aos acolhidos. Temos realizado uma série de projetos nas farmácias terapêuticas, destaco esse, por exemplo, que busca levar a possibilidade de nós termos ambientes livres de tabaco nas farmácias terapêuticas. Esse daqui eu julgo que foi uma grande vitória do segmento. Aqui o Henrique já se localizou ali, estivemos juntos no gabinete do senador Girão, a Sheridan está ali também, a Sheridan está aqui, enfim, tem outros colegas que eu não consigo identificar, mas enfim, a gente conseguiu fazer um trabalho bastante importante junto ao parlamento e conseguimos fazer com que a lei do SEBAS, da filantropia, fosse estendida para as farmácias terapêuticas. A gente teve um embate bastante grande lá no Congresso Nacional, especificamente no Senado Federal, mas a gente conseguiu. E essa é uma ação estruturante para o segmento, porque com isso a gente consegue fortalecer ainda mais o segmento. Próximo, por favor. Minha pilha aqui deve ter acabado. Próximo. Maravilha. Aqui uma coisa que eu acho que é importante, eu coloquei aqui esse diapositivo, porque muitas vezes se discute a questão da efetividade ou não de algumas abordagens terapêuticas, aqui só para a gente mostrar que existe uma série de estudos, mundo afora, inclusive estudos realizados por instituições que produzem ciência de qualidade, mostrando o trabalho importante das farmácias terapêuticas. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque o segmento das farmácias terapêuticas realiza um trabalho fundamental de qualidade e com comprovação científica de resultados. Aqui na pandemia, as farmácias terapêuticas nos ajudou extremamente, nós aumentamos o recurso de muitas delas para acolher pessoas em situação de rua durante a pandemia, que era uma população especialmente fragilizada naquele momento. Além das farmácias terapêuticas, temos trabalhado também com os grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Nós temos trabalhado em conjunto com quatro grandes grupos no Brasil hoje, que é a Federação de Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva, que é ligado à Fazenda da Esperança, e a Cruz Azul no Brasil. E temos trabalhado também em cooperação com os grupos anônimos, com a ideia que a gente possa formar uma grande rede de recuperação em nosso país. No grupo, trabalho com os grupos anônimos, queria destacar esse projeto que a gente faz com o NA, com Narcóticos Anônimos. Nós fizemos uma parceria com o NA, e hoje o NA tem uma linha de ajuda, que é 132, que as pessoas podem ligar gratuitamente e receber orientações do NA, onde tem sala de NA, Brasil afora, qual que é o método de trabalho do NA, os grupos anônimos que realizam um trabalho de grande relevância em nosso país. Tal qual nós fizemos o mapeamento com as terapêuticas, nós fizemos também um mapeamento de todos esses grupos que trabalham em cooperação e parceria com o governo federal. De modo que, quem entrar ali no OBID, no Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, e clicar lá em Campinas,
vai achar, por exemplo, onde que tem sala de AA, de NA, de Alanon, Naranon, Grupo Esperança Viva, Pastoral da Sobriedade, enfim, porque a ideia é que a gente possa ajudar a população a encontrar ajuda. E também para a gente falar, né, dos grupos anônimos, que a gente também tem robusta evidência científica de que esses grupos ajudam bastante na recuperação das pessoas com dependência química. Temos trabalhado também para o fortalecimento dos serviços de internação para pessoas que apresentam quadros clínicos mais graves. Com as clínicas especializadas, que antes não faziam parte da rede assistencial, nós incluímos, mas temos trabalhado para que nós possamos ter uma regulamentação do setor. Nós hoje conseguimos fazer com que o Conselho Federal de Medicina publicasse uma normativa para o funcionamento das clínicas, a Anvisa, e a ideia é que a gente possa avançar mais na regulamentação desse importante segmento. Temos trabalhado também com os hospitais psiquiátricos que internam pessoas que apresentam dependência química, muitas delas com comorbidade psiquiátrica. Inclusive, nós publicamos agora um edital para que os hospitais psiquiátricos possam realizar programas de recuperação de pessoas com dependência química, com comorbidade psiquiátrica. E é interessante aqui, né, só para aproveitar aqui o momento, porque a nova lei de drogas, a Lei 13.840, pela primeira vez no Brasil, nós temos uma lei federal que trata da polícia sobre drogas, que traz a possibilidade real da realização de internações involuntárias para pessoas com dependência química. Só para aproveitar o momento, claro que a internação não é para alguém, não é para um moleque de 15 anos que está fumando maconha. Esse moleque precisa de cuidado, mas não, obviamente, de uma internação involuntária. Internação involuntária para quem tem um quadro clínico grave, por conta disso começa a colocar em risco, começa a colocar outras pessoas em risco, perde a capacidade de tomar decisões autônomas, e para essa pessoa, a internação involuntária, longe de ser uma violação de direito, na verdade, é garantia de direito, muitas vezes garantia de direito à vida. E por isso que a gente fez constar a internação involuntária na nova lei de drogas. E é interessante porque, quando a gente publicou a lei, o Datafolha fez uma pesquisa, as pessoas do Datafolha a gente sempre olha com certo cuidado, mas é interessante porque 8 em cada 10 pessoas entrevistadas apoiaram a iniciativa, e quando o entrevistador explicava em que situações que iria ocorrer internação involuntária, ou seja, quadros clínicos mais graves, que a pessoa estaria em risco, ou colocando outras pessoas em risco, a aceitação da população para internação involuntária para dependência química sobe para 94%. De verdade, eu conheço poucas políticas públicas que têm tamanho grau de aceitação popular como essa. E é interessante quando a gente fala da internação involuntária, muita gente fala, mas não resolve, é bobagem e tal. O NIDA, né, o National Institute on Drug Abuse, tem publicado vários princípios sobre o cuidado de pessoas com dependência química, e um dos princípios, que é o 11º princípio, bastante claro, dizendo que o tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo, obviamente respeitando as indicações específicas para a realização desse procedimento. A ideia, então, novamente, que a gente possa abarcar todas as diferentes necessidades da pessoa com dependência química. Outro serviço de saúde também tem recebido apoio do governo federal. É interessante, porque muitas vezes a gente fala, a gente ouve, né? O governo federal não tem dado suporte para ampliação de outros serviços da rede, serviços de base comunitária, como CAPS e tal. Mentira. Desde 2019, claro que na militância antimanicomial a gente não vê essas informações, mas, só para a gente entender, desde 2019 nós ampliamos em 20% o tamanho da RAPS, dos outros serviços para o tratamento de base comunitária em nosso país. Só para a gente ter uma ideia, agora, essa portaria aqui, foi a última que o Ministério da Saúde publicou, passou a financiar mais 83 ambulatórios de saúde mental no Brasil. A gente tem ampliado de maneira robusta. Hoje a gente tem mais de 2.800 CAPs no país, por exemplo. Tudo isso para dizer que o governo federal investe, sim, nesse serviço, mas não é porque investe nesses
que deixa de investir nas farmácias terapêuticas. Não é porque investe nesse que deixa de investir nos hospitais psiquiátricos. Não é porque investe nesse que deixa de investir nos grupos de mutuajuda. O que a gente tem feito é ampliar o investimento em todos os serviços. Só para vocês terem uma ideia, né, que acho que é importante a gente falar aqui, durante a Covid, nós colocamos nos CAPs mais de 100 milhões de reais. Mais de 100 milhões de reais. Por ano, os CAPs consomem do orçamento público mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E com todo esse aumento que a gente tem de recursos para as farmácias terapêuticas, o nosso orçamento para as farmácias terapêuticas chega em coisa de 230 milhões de reais. Todos os outros serviços da RAPS, que não conhecem terapêuticas, consomem mais ou menos 1 bilhão e 800 milhões de reais do orçamento federal. Mas aí consome também orçamento municipal, federal, por conta do financiamento tripartite. Ou seja, os outros serviços da RAPS consomem muito mais do que as farmácias terapêuticas. E mesmo assim, muitas vezes a gente vê gente falando, por exemplo, que as farmácias terapêuticas têm abocanhado a maior parte do recurso do investimento na área de recuperação de dependentes químicos, o que está longe de ser verdade. Temos trabalhado também, por exemplo, esse daqui é um programa Mental Health Gap, para a gente cuidar da atenção à saúde mental, dependência química na atenção básica, enfim, a gente tem ampliado bastante a nossa possibilidade de cuidar do dependente químico no Brasil. O Ministério da Saúde também publicou o seu mapeamento aqui dos serviços da RAPS, que pode ser encontrado no site do Ministério da Saúde. Temos trabalhado também ações de reinserção social, nós temos 2 grandes programas, aqui está o Adalberto Calmon ali, com a gente em Brasília, na ocasião do lançamento de um desses programas, que é o Plano Progredir. Temos também o Brasil Mais Empreendedor, com a ideia de que possamos trabalhar a reinserção social dos dependentes químicos acolhidos com as terapêuticas. Nós criamos o Centro de Referência em Dependência Química, com a ideia de credenciarmos entidades do terceiro setor na área de prevenção, recuperação às drogas, que realizam trabalho não só na sua área específica de ação, de prevenção, de recuperação de dependentes químicos, mas também que realizam trabalho, por exemplo, de capacitação, de pesquisa. E o primeiro CEREDEC, Centro de Referência de Dependência Química, que nós credenciamos foi a Cruz Azul no Brasil, daqui o Rolf Hartmann, que é uma entidade que congrega, uma federação que congrega entidades de farmácias terapêuticas do país e que realiza um trabalho importante tanto na pesquisa, na produção de conhecimento, como também na capacitação de recursos humanos. A nossa ideia, então, é que a gente possa contar com esses parceiros espalhados pelo Brasil, para que possa ajudar o governo federal a levar com mais força as ações, especialmente de capacitação e de produção de conhecimento. Essa área aqui, o secretário Paulo Gustavo Maiorino acabou de nos falar, é uma ação que a gente julga bastante importante no governo federal, que é a doação de bens apreendidos no narcotráfico. Nós conseguimos, no Congresso Nacional, publicar 2 leis, são essas aqui abaixo, uma em 2019 e outra em 2022, e com isso nós temos conseguido, antes de finalizar o processo judicial contra o narcotraficante, nós já conseguimos retirar seu bem, alienar seu bem, pegar esses bens, fazer leilões, e parte desses bens agora a gente consegue doar para as entidades que trabalham na prevenção às drogas e também recuperação de dependentes químicos. Temos conseguido doar veículos, agora mais recentemente imóveis, e estamos tramitando agora a possibilidade de doação de outros bens, mas a gente conversa isso no FreeMind de 2023. Mas a gente está tramitando agora a possibilidade de doação de embarcações, enfim, e de outros bens que podem ajudar as farmácias terapêuticas. A gente sabe que tem farmácias terapêuticas no norte do país que as pessoas só conseguem chegar, por exemplo, de barco. Então é muito importante que a gente consiga ampliar isso. Como a gente está falando dessa interface com as ações de redução de oferta de drogas, o governo federal tem trabalhado muito forte também nessa área. Só para aproveitar um momento, a gente tem batido recorde atrás de recorde na apreensão de drogas ilícitas no Brasil. No ano passado, nós apreendemos mais de 1.100 toneladas de drogas ilícitas. Temos trabalhado também com os países que fazem fronteira com o Brasil. Só no trabalho com o Paraguai, por exemplo, nós conseguimos erradicar mais de 5,5 mil toneladas de maconha
naquele país. E é bem sabido que o Brasil faz fronteira com os maiores produtores de drogas do mundo e, infelizmente, essa produção acaba entrando em território brasileiro nesse movimento de escoar a produção desse país. Então, a gente tem trabalhado também bastante nessa frente de repressão ao crime organizado. E agora, na área de prevenção às drogas, nós criamos o Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, numa parceria do governo brasileiro com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, e a ideia, na verdade, é que a gente possa reunir e articular os diferentes programas que a gente já vinha realizando no Brasil e articular também com aqueles outros tantos que nós temos a ideia de criar e de colocar em prática no Brasil. Nós temos no Brasil uma série de programas que são financiados, executados pelo governo federal. O governo federal realiza em parceria com entidades. Esse aqui foi o primeiro programa que a gente fez, veiculando ações de prevenção às drogas nos meios de comunicação. Nós temos uma parceria importante com o PROERD. A gente tem aqui os amigos do PROERD sentados ali. Tem o pessoal aqui de São Paulo, o pessoal lá do Distrito Federal. São grandes parceiros nossos. Nós temos essa parceria para a realização de prevenção no ambiente escolar. Agora a gente vai começar uma ação importante de capacitação de professores na rede escolar de todo o país. Então, temos realizado ações de prevenção nas escolas, ações de prevenção por meio do esporte. Nós temos várias ações, parceria com a CBF, por exemplo, e é importante que o esporte faça parte da vida dos nossos jovens adolescentes. Mesmo que o governo federal não tenha uma ação que chegue no seu município, mas é importante que cada pessoa possa ajudar. Esse rapazinho aqui, ó, parece o pai? O pai sou eu. Esse rapazinho aqui, o meu filho, aqui num jogo de rugby, a ideia é que a gente possa ofertar a possibilidade dos nossos jovens, adolescentes, que se envolvam com a prática esportiva, porque tem uma série de evidências científicas mostrando que a prática esportiva é muito importante como fator de proteção às drogas. Temos ações de prevenção na família, temos 2 grandes programas, o programa Família Forte e o programa Refeição em Família. Muitas vezes a gente pensa em programas de prevenção às drogas, que são muito custosos, custa muito dinheiro, mas, na verdade, tem várias evidências científicas mostrando que o fato de você colocar toda a família reunida para fazer uma refeição por dia é um fator importante de prevenção às drogas. Então, nós que estamos aqui, temos que pensar em como vamos ajudar a colocar ações como essa em prática. Temos trabalhado também ações de prevenção às drogas na comunidade. Nós temos trabalhado com o programa Tamo Junto. Nós estamos firmando agora um acordo de cooperação técnica com a Coalizão Brasil. A Coalizão Brasil representa a CADICA aqui no país. Aí o pessoal está lá. A gente vai fazer assinatura no evento em Brasília na próxima semana. Eu que agradeço pela parceria de vocês. Aliás, a gente está gestando isso já faz um tempo, né? Obrigado. Esse aqui é um programa de prevenção que nós lançamos há pouco, que é o Turismo Sem Drogas, que a gente possa ter práticas e atividades turísticas sem a realização de uso de drogas. Temos ações de prevenção às drogas em populações específicas, como mulheres, gestantes, lactantes e mães de crianças na primeira infância, com a ideia de proteger não só a mãe, mas também os filhos que estão sendo gestados, que estão sendo amamentados e que estão sendo cuidados por essas mulheres. Temos ações específicas para povos tradicionais. No último dia do índio, no 18 de abril, eu estive em Roraima, lançando mais uma ação que a gente cuida de prevenção às drogas em povos tradicionais. Indígenas, quilombolas, população ribeirinha, população extrativista. Aqui eu não posso deixar de falar, né, Paulo? Estamos aqui no evento do FreeMind, né? A gente tem um acordo de cooperação técnica já desde 2019, bastante profícuo, a gente tem conseguido realizar várias ações, eu só tenho que te agradecer, viu, Paulo, pela parceria. Temos trabalhado em ações de prevenção ao suicídio,
com a criação, né, da Política Nacional de Prevenção ao Suicídio, nós criamos, o governo federal, o comitê gestor dessa política de prevenção ao suicídio. Nesse contexto, temos uma parceria importante com a Associação Brasileira de Psiquiatria, que faz a campanha do Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio no país. O Ministério da Saúde tem realizado uma série de ações que conta com o nosso apoio na prevenção de suicídio para pessoas com dependência química. Nós temos essa parceria com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Nós cedemos ao CVV a possibilidade da utilização da linha 188, do mesmo jeito que o NA tem a sua linha de ajuda, 132, o CVV também tem de 188, que é utilizado para a prevenção do suicídio. Temos trabalhado também em parceria com o Ministério da Infraestrutura para a redução de acidentes automobilísticos e mortes no trânsito. A gente tem conseguido reduzir em todos esses anos os acidentes no Brasil, as mortes no trânsito, e sabemos que, infelizmente, parte considerável dessas mortes está relacionado ao uso de drogas lícitas e ilícitas. Dentro desse contexto, a gente acabou de lançar o drogômetro, que é parecido com o bafômetro, mas que vai aferir o uso de drogas entre os motoristas. Esse é um programa importante, o programa Em Frente Brasil, que trabalha na redução da criminalidade violenta, em especial redução das taxas de homicídio. O Dedé Martelli estava nos falando sobre a questão desse assassinato ocorrido em São Paulo, com uma pessoa em situação de rua, com dependência química, mas no Brasil, felizmente, a gente tem conseguido reverter esse quadro de homicídios no Brasil, que era realmente bastante impactante e inaceitável. Só para a gente ter uma ideia, no ano de 2017, o Brasil fechou com mais de 65 mil assassinatos. E sabemos que parte importante dessas mortes relacionadas ao cenário das drogas. O ano passado, nós fechamos com um pouco mais de 40 mil, ou seja, caímos de 65 mil para 40 mil. E esse ano, já no primeiro trimestre, conseguimos reduzir ainda mais. A gente tem conseguido reduzir substancialmente o suicídio, o homicídio, os assassinatos no Brasil nesses últimos 3 anos, muito por conta das ações da política de enfrentamento às drogas em nosso país. Na área de prevenção, nós lançamos recentemente um edital, nós selecionamos 50 entidades, né, muitas delas aqui presentes, para trabalhar em parceria com o governo federal. A gente vai ajudar no financiamento de projetos de prevenção realizados por essas entidades, com o objetivo de que a gente possa avançar nessas ações. O Brasil, na prevenção ao uso do álcool, nós acabamos apoiando, né, nós aderimos ao projeto SAFER, da Organização Pan-Americana da Saúde, para a prevenção do uso do álcool, e temos trabalhado no Congresso Nacional para mudança legislativa, em especial na propaganda de bebida alcoólica. É importante frisar que, mais uma vez, claro que todo mundo aqui está cansado de ouvir isso, mas é muito importante a gente atentar para o uso das drogas lícitas. Como elas são lícitas, o seu acesso é facilitado e os danos à sociedade são muito importantes. A gente tem trabalhado contra todas as ações que buscam reduzir o controle sobre as drogas ilícitas no Brasil, em especial da maconha, junto à Anvisa, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e também internacionalmente na Organização das Nações Unidas. Só para finalizar essa questão aqui da prevenção, eu vou trazer 2 exemplos de como a gente tem utilizado as evidências científicas para adequar ao rumo de alguns programas de prevenção no Brasil. O primeiro deles que eu queria mostrar é o Tamo Junto. Tamo Junto é o Unplugged, é a versão brasileira do Unplugged. Quando ele foi colocado em prática aqui no Brasil, a gente fez uma pesquisa e identificou que esse programa, ao invés de prevenir o uso de drogas, estava ajudando a aumentar a iniciação ao uso de droga, em especial do álcool. A gente conseguiu identificar onde estava o problema, a gente reverteu isso e hoje a gente tem um programa que é efetivo. A gente tem o Tamo Junto versão 2.0, que é aquela que a gente tem a partir, então, dessa reformulação do programa. E agora a gente está trabalhando com o PROED, né? A gente teve algumas questões, algumas pesquisas do PROED, a gente está ajudando, então, a identificar onde que pode estar o problema para que a gente possa avançar cada vez mais
com o PROERD, com a ideia que a gente possa utilizar as evidências científicas para nos ajudar a reorganizar as rotas que a gente busca nas nossas políticas públicas. Temos ações também que ajudam na informação à população. Aqui a gente tem o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, o OBID. Nós criamos também uma iniciativa inédita aqui no governo federal, o Subsistema de Alerta Rápido sobre Drogas, que identifica novas drogas no mercado brasileiro, para que a gente possa ter estratégias de prevenção ao uso dessas novas substâncias. Temos publicado materiais informativos sobre várias áreas da política de drogas. Temos financiado uma série de pesquisas, e aqui eu queria só destacar uma delas. A gente tem aqui no Brasil aí um gap, um intervalo de mais de 10 anos sem a pesquisa populacional epidemiológica de uso de drogas no país. A gente está realizando esse trabalho em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, e, se Deus quiser, até dezembro desse ano a gente já vai ter os primeiros resultados. A gente tem umas outras tantas pesquisas em curso, justamente com a ideia de que a gente possa balizar e orientar as nossas ações de políticas públicas baseado em evidências científicas. E das parcerias, eu queria aqui dizer das parcerias que nós temos com os gestores municipais, gestores estaduais, com a ideia que a gente possa levar a política pública de um jeito mais efetivo para os territórios. A gente está aqui com o nosso amigo deputado Fábio Freitas, lá do Pará, que veio de longe, né, deputado? Mas está aqui com a gente, lá do norte do país, que representa o estado do Pará, num colegiado que nós criamos, a Comissão Intergestores Bipartite, que reúne o governo federal e os governos estaduais, para que a gente possa pactuar ações, realizar ações em conjunto. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, mas pelo seu trabalho em parceria conosco. Temos trabalho também com os municípios, temos realizado cursos de capacitação para os gestores, e temos feito uma série de parcerias com várias entidades da sociedade civil. E aqui eu coloquei, né, a Organização dos Estados Americanos, né, que eu não poderia deixar de agradecer imensamente a doutora Jimena Kalauski, que tem nos ajudado em várias ações, a parceria com a OEA, a Organização dos Estados Americanos, o ESCAD, para a gente é um motivo de muita alegria. Obrigado pela sua parceria, doutora Jimena. E nós publicamos recentemente o Plano Nacional de Política sobre Drogas, o PLANAD, porque a gente tem uma nova política de drogas, uma nova lei de drogas, e agora a ideia é que para os próximos 5 anos a gente possa ter um plano de ação para a execução da nova política de drogas, a nova lei de drogas, e publicamos agora recentemente, depois de 2 anos de gestação, o novo Plano Nacional de Política sobre Drogas. Eu ia terminar por aqui, mas eu vou falar com vocês mais 2 minutos, porque ontem o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tomou uma decisão, do meu ponto de vista, absurda, que foi a liberação do plantio de maconha para uso medicinal. Essa é uma questão extremamente grave, porque, primeiro, não cabe ao Poder Judiciário a legislar sobre nenhuma situação em nosso país. Essa é a primeira questão. Ou seja, o Poder Judiciário está usurpando as suas competências. Essa é a primeira questão grave. Em que pesa essa decisão tratar do caso específico, na verdade, eram 3 pessoas que requereram, então, o direito de plantar maconha para extrair o óleo para usar, alegando problemas de saúde. Apesar também dessa decisão não ser vinculante, ou seja, de vincular ela a outros processos em curso no judiciário brasileiro, mas com certeza essa decisão vai acabar balizando uma série de decisões que juízes de instâncias inferiores vão acabar tomando. E essa é uma situação muito grave. Eu vou colocar aqui para vocês rapidamente por que na nossa concepção isso é grave. A gente precisa se posicionar contra essa excrescência, contra esse absurdo. Primeiro, porque não existe maconha medicinal, não existe cannabis medicinal. Pelo contrário, a maconha traz uma série de problemas para a saúde dos seus usuários. Isso, cientificamente, é mais que comprovado.
A ideia de se colocar o termo de cannabis medicinal, de maconha medicinal, é para buscar levar para a população, essa é uma estratégia de buscar normalizar o uso dessa droga, e muitas vezes falar, olha, essa droga talvez possa até ser interessante o seu uso, porque ela é medicinal, ela vai trazer benefício para o seu usuário. E isso, na verdade, não acontece. Inclusive, tem várias entidades científicas brasileiras aqui, como a gente está aqui em São Paulo, eu trouxe uma nota pública publicada pelo Conselho Regional de Medicina aqui do Estado de São Paulo, tratando do tema, e falando que o uso do termo cannabis medicinal não é apropriado. Porque se existe ação terapêutica, é de componentes da cannabis. Mas na hora que você pega o óleo da cannabis e utiliza isso como terapêutica, na verdade você está colocando à disposição desse indivíduo uma série de substâncias maléficas para a sua saúde. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa entender. Então, das centenas de componentes da cannabis, a gente tem que é o canabidiol, que tem ação terapêutica em quadros muito específicos. Os demais ou não têm ação terapêutica, ou, pelo contrário, tem ação maléfica para a saúde do seu usuário. Lembrando que aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicou no final de 2019 e início de 2020, resoluções que permitem no Brasil já o uso de medicamentos à base de derivados da cannabis. Então, o indivíduo que hoje no Brasil precisa utilizar o canabidiol, tem essas resoluções da Anvisa que hoje no Brasil se permite a prescrição desses medicamentos, a compra, a venda, o registro desses medicamentos no Brasil, inclusive a produção em território nacional. Hoje, nós já temos laboratórios brasileiros que produzem esses medicamentos. Ou seja, não faz o menor sentido você plantar maconha na sua casa, fazer um óleo, fazer um chá e tomar esse óleo. A gente já tem remédio no Brasil, produzido inclusive no país, que pode ser comercializado. Então, não faz sentido essa decisão. Ou seja, a produção desses óleos de maneira artesanal simplesmente vai fazer com que a população possa ter acesso a produtos, por exemplo, com altos teores de substâncias maléficas à saúde do usuário, como, por exemplo, do THC. Outro ponto aqui importante, nós construímos uma nota técnica em 2020, com uma extensa revisão da literatura que nós fizemos no governo brasileiro, no governo federal, com apoio de uma série de universidades, mostrando que, na verdade, existe na ciência, na evidência científica, a comprovação do uso terapêutico apenas do canabidiol, de uma dessas substâncias, as centenas de substâncias que compõem a maconha. E para apenas quadros de epilepsia de difícil controle, que são as epilepsias refratárias, algumas síndromes raras, como Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet. Para outros quadros clínicos, trabalhos científicos de revisão da literatura, meta-análises, não dão sustentação. Só que, na verdade, claro que a gente tem de um lado, o poder da indústria que quer explorar esse mercado, e de outro, a gente tem um ativismo gigante que quer usar essa questão do eventual uso terapêutico da maconha para legalizar a droga no país. Então, a gente precisa ficar bastante atento em relação a isso, porque hoje a gente vê na mídia que parece que a maconha é o elixir para cuidar de todos os problemas de saúde. Eu sou médico e eu não conheço nenhuma droga na medicina que cuida desde dor na cabeça até, enfim, uma série de doenças. Não faz o menor sentido que isso aconteça. Mas, infelizmente, existe um marketing gigante tentando vender essa ideia para as pessoas no país. As entidades médicas brasileiras, todas, publicaram vários documentos falando e dando sustentação apenas para o uso do canabidiol e para o controle dessas síndromes epiléticas raras. E aqui eu queria trazer os últimos relatórios desse órgão ligado à ONU, que é a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, a AGIF, que coloca alguns riscos que a gente precisa atentar. Primeiro,
que a hora que a gente começa a falar que o canabidiol, que outros produtos derivados de cannabis cura tudo, que ajuda tudo, as pessoas vão acreditar nisso e vão começar a buscar esses produtos para tratar quadros clínicos que, na verdade, respondem a outros medicamentos já consagrados. Ou seja, eu tenho um quadro de ansiedade, ao invés de eu tomar um remédio para melhorar a ansiedade, eu vou usar um óleo de maconha, que, na verdade, além de não me ajudar, vai piorar a ansiedade que eu tenho. O uso de medicamentos como droga entorpecente. Isso tem acontecido em vários estados americanos que legalizaram a maconha, que permite o uso de produtos com altos teores de THC, por exemplo, que é a substância que causa o efeito entorpecente da droga. Então, o camarada vai em busca daquela substância não para aplacar os seus problemas de saúde, mas para ter o efeito entorpecente da droga. Uma outra coisa que tem acontecido em lugares que tem flexibilizado o uso da maconha como droga medicinal, tem acontecido o aumento do consumo da droga como entorpecente. Aumento dos problemas como acidente de trânsito. Essa tem sido utilizada como uma estratégia rumo à legalização da droga, da maconha como droga entorpecente. E uma coisa que é muito grave, talvez aqui onde a gente precisa tentar mais, que essa estratégia tem levado à redução da percepção de risco na população. E, na verdade, essa é a ideia mesmo, que as pessoas começam a olhar para a maconha de um jeito que como se fosse uma coisa natural e que vai causar bem ao invés de dano. E isso daí vai flexibilizando a posição das pessoas em relação à proibição dessa droga. E esse é um grave problema, porque essa redução da percepção de risco tem levado ao aumento do consumo da droga como o uso entorpecente. Então, a queda da percepção de risco tem se associado com o aumento do consumo da droga como entorpecente. Então, diante disso, não dá para a gente aceitar hoje, no Brasil, que nós temos regulamentado a fabricação de medicamentos no país derivados de cannabis, que se permita a plantação de maconha. E só para finalizar aqui, é interessante porque quando o projeto de lei 399 de 2015, que vocês conhecem, o PL 399, estava tramitando lá no Congresso Nacional, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma nota mostrando a sua preocupação justamente com esse ponto, que é a dificuldade da fiscalização. Ou seja, se passa a permitir que uma pessoa que tem dor de cabeça e fala que se ela tomar um derivado de cannabis, ela vai ficar boa e que ela pode plantar meia dúzia de pé de maconha no fundo da casa dela, quem vai fiscalizar se ela está plantando meia dúzia de pé de maconha ou se ela está plantando 60 pés de maconha e vai vender essa droga? Essa que é a questão que a gente precisa tentar. Esse é um risco que se coloca, um risco real que se coloca para a sociedade brasileira, e a gente precisa se manifestar novamente contra essa excrescência dessa decisão que a Justiça brasileira tomou no dia de ontem. Eu só aproveitei esse momento porque eu achei que nós não poderíamos deixar de trazer para essa instância, Paulo Martelli, essa discussão. Então, era isso que eu queria dizer e falar para vocês que na semana que vem a gente vai ter o nosso 4º seminário intersetorial de prevenção, conscientização e combate às drogas, lá em Brasília, e eu espero contar com a presença de vocês lá também. Muito obrigado mais uma vez, obrigado pela parceria, e estamos juntos. Obrigado. Obrigado, doutor Quirino.